Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, então, à aula de diagramas de esforços solicitantes. Essa é a nossa aula 13 e nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente já vinha tratado antes das férias de vocês, que era sobre reações dos apoios. Entender as reações dos apoios, ela é importante tanto para o dimensionamento das estruturas, ou seja, para saber as cargas que estão indo das vigas para os pilares ou para outras vigas também, mas também para o próprio dimensionamento das nossas vigas, visto que para a gente dimensionar corretamente as nossas vigas, para saber quanto de concreto que a gente vai colocar, para saber quanto de aço que nós vamos colocar ali, nós precisamos entender a quais esforços a nossa viga está sofrendo. Ou seja, como é que ela está se comportando perante todas as solicitações que estão agindo sobre ela. Por isso que nós vamos entrar agora no conteúdo diagramas de esforços solicitantes. Nós já vamos entender quais são esses esforços a quais as nossas vigas estão sendo submetidas. Bom, antes de nós começarmos, deixei aqui nesse primeiro slide um pequeno lembrete, né, visto que o que a gente viu foi lá no ano passado, de como a gente faz as reações dos apoios. Somatório de forças em x igual a zero, em y igual a zero, e o somatório de momentos em relação a qualquer ponto da estrutura também deve ser nulo. Então, aqui deixei a convenção dos sinais que nós adotamos, né, apenas para vocês relembrar. Bom, vamos pensar agora em uma viga de concreto armado. Vocês podem fazer uma analogia com essa viga com uma régua na casa de vocês. Então, peguem uma régua e pensem comigo. Se eu pegar no eixo normal da minha régua, ou seja, né, de fora a fora da minha régua e puxar dos dois lados, eu estou fazendo um esforço de tração, ou seja, eu estou agindo perpendicularmente à seção transversal da minha peça, ou seja, da nossa espessura, né, pensando na nossa régua, ou da área da seção, base e altura da nossa viga. Se eu estiver fazendo o esforço contrário, ou seja, eu estou empurrando as duas extremidades, estou fazendo esforço de compressão. Já o esforço de cisalhamento, ele vai ocorrer quando a gente tenta cortar o material. É como se na parte de cima eu estivesse puxando para a esquerda, na parte de baixo para a direita, e isso tende a romper o material, a acontecer um corte. Isso é chamado de cisalhamento. Bom, além disso, nós temos a flexão, como, por exemplo, né, quando a gente vai curvar uma régua de plástico. Então, isso é bastante comum de acontecer nas nossas vigas, porque nós temos ali uma força agindo no eixo da nossa viga que faz com que ocorra a nossa flexão. Até mesmo se a gente pensar, a flexão vai ocorrer porque nós sempre temos o peso próprio da viga. Então, o próprio peso próprio da nossa viga já faz com que ocorra uma flexão. Mesmo que eu não tenha, por exemplo, uma laje apoiando nessa viga, uma parede nessa viga, eu sempre vou ter o esforço de flexão. A torção é quando a gente tenta girar a nossa peça sobre o seu próprio eixo. Então, é como se eu pegasse a nossa régua, né, tentasse girar ela, eu estou fazendo esforço de torção. Então, todos esses esforços aqui, eles são importantes porque nós precisamos entender como é que eles estão agindo na nossa viga para poder dimensionar corretamente. Então, vocês vão ver que para o cisalhamento nas vigas, nós colocamos os chamados estribos. Vocês verão no próximo semestre lá com o professor Alexandre. Para combater os esforços de flexão, onde a gente está tracionando, nós colocamos as armaduras longitudinais, que ficam no eixo longitudinal da viga. Vocês também vão ver que para as vigas de concreto armado, nem sempre ocorrem as chamadas tensões normais, né? Nem sempre a gente tem um esforço normal. A torção também ocorre em diversos tipos de vigas. Isso vocês vão ver com mais detalhes lá na próxima disciplina. Contudo, é importante que a gente já entenda como calcular isso, para quando chegarmos lá em Sistema Estrutural 2, nós sabemos como é que a gente vai fazer esse dimensionamento. Bom, nós já sabemos que para uma viga ou qualquer outro elemento estrutural permanecer em repouso, todas as partes dele devem estar em equilíbrio. Por isso que nós calculamos as reações de apoio, justamente para manter o equilíbrio da nossa estrutura. Lembrem lá de quando a gente fazia, pensava numa caixinha
onde tinha uma pessoa puxando com 10 newtons para a esquerda, outra puxando com 20 newtons para a direita. O que que acontecia? A nossa resultante era de 10 newtons para a direita, porque a gente tinha um esforço maior de um lado do que do outro, ou seja, né, os vetores tinham módulos diferentes, sentidos diferentes. Bom, se a gente pensar aqui na nossa viga de concreto armado, observando aqui essa nossa imagem, a gente tem que pensar que qualquer partezinha que eu tirar dessa viga, ela tem que estar também em equilíbrio, ela tem que estar em repouso. Essas partes que nós tiramos da nossa viga, como por exemplo fizemos aqui agora, nós chamamos de corpo livre, ou seja, nós pegamos uma pequena parcela dela e todas essas forças, tanto internas quanto externas, elas têm que estar em equilíbrio. Então percebam aqui que bem nesse corte A que nós fizemos, nós temos uma força F para a direita e uma força F para a esquerda aqui no elemento da direita. Quando eu uno essas duas partes, as duas forças vão se cancelar, né? Elas têm o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Isso tem que ocorrer em todos os pontos da viga, para que ela então esteja em equilíbrio. Esses esforços internos são bastante importantes porque nós temos o chamado esforço normal, esforço cortante e o momento, nosso momento fletor. Então, de maneira geral, para uma viga estar em equilíbrio, ou seja, qualquer seção dessa viga estar em equilíbrio, nós precisamos de uma força vertical, uma força normal, chamada também de horizontal, e um momento para manter essa parcela da viga em equilíbrio. Então, independente do local onde eu faço um corte numa viga, eu vou ter, né, um ou mais desses esforços aqui, cortante, momento ou normal. Pode ser que algum deles tenha um resultado igual a zero, mas isso a gente vai ver com mais detalhes nos próximos slides. O N, como falei para vocês, é conhecido como força normal, responsável pela tração ou compressão do elemento. O V, a força cortante ou cisalhante, responsável então pela tendência de corte da viga. E o M é o nosso chamado momento fletor, responsável pela flexão da nossa viga. Outro ponto importante é em relação aos sentidos. Assim como os nossos vetores lá de reação de apoio tinham seus sentidos, né, tinham seus sinais representando, nós também temos aqui os esforços cortantes e de momento. Então, quando o esforço cortante tem o vetor de baixo para cima, ele é positivo, de cima para baixo, negativo. No momento, funciona lá da mesma lógica que a gente já empregava quando fazia o momento de reação de apoio, né? Quando a gente tinha lá o engaste. Então, vemos aqui, no sentido horário, nós temos momento negativo. No sentido anti-horário, momento positivo. Nessa imagem, a gente consegue fazer uma boa análise do nosso momento fletor. Então, nós temos uma viga aqui, né, que está bem exagerada aqui a sua flexão, com 3 forças pontuais atuando sobre ela. Então, se nós fizermos um corte imaginário aqui nessa nossa seção e separarmos essa viga em 2 partes, percebam que em uma delas eu tenho um momento positivo, em outra delas eu tenho um momento negativo. Dessa forma, se eu unir as 2 partes, né, eu chego à conclusão de que essa viga está em equilíbrio. Bom, aqui, né, tem um pequeno lembrete para como nós vamos utilizar os nossos sinais quando a gente fizer, então, os nossos diagramas de esforço cortante, momento fletor e esforço normal. Esses sentidos que eu estou dando aqui para vocês nos slides, nós empregamos em todas as resoluções que nós fizermos a partir de agora. Quando nós fizermos um corte, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Quando nós fizermos um corte assim na nossa viga, nós temos que colocar força cortante para baixo, normal para a direita positivo e o momento também positivo, ou seja, no sentido anti-horário. Isso funciona porque nós fazemos uma convenção de sinais, pois posteriormente nós iremos gerar gráficos do momento cortante, do esforço cortante, perdão, do momento fletor e do normal ao longo da nossa viga. Por que ao longo da nossa viga, professora?
Porque o cálculo desses três pontos, né, desses três esforços solicitantes, é fundamental para o projeto de vigas ou todo tipo de estrutura que tenha um carregamento transversal. Então, como é que eu vou dizer para vocês que eu vou dimensionar uma viga se eu sei apenas o esforço cortante em um ponto da viga? E nos outros, como é que eu vou fazer esse dimensionamento? Então, para facilitar a nossa vida, para nossa vida, perdão, para facilitar a nossa vida, para a gente entender como é que cada esforço age em cada pontinho da estrutura, nós fazemos um gráfico. Na realidade, né, são três gráficos: um para o cortante, um para o momento e um para o esforço normal. E esses três gráficos, eles mostram para a gente como é que varia cada uma dessas forças ao longo da nossa viga. Esses três gráficos são justamente o que chamamos de diagramas de esforços solicitantes. Em geral, os esforços de cortante e momento são mais importantes no projeto de uma estrutura que o esforço normal. Imaginem novamente a nossa régua, né? Peguem uma régua na casa de vocês. Vocês conseguem quebrar ela por tração, ou seja, puxando ela aqui de um lado e de outro? Bom, é bem complicado, né? Agora tentem entortar a régua. Percebam que é muito mais fácil da gente quebrar a régua quando a gente tenta entortar, justamente devido ao momento fletor. Então, em muitas situações que nós encontramos, né, na prática das estruturas, nós temos sim o esforço normal e ele não deve ser desconsiderado, jamais deve ser desconsiderado. Mas, né, nas estruturas usuais, os esforços cortantes de momento acabam sendo, né, os mais comuns de acontecer. E para eles que nós vamos dar uma atenção um pouco mais especial.